A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Tudo bem? Graças a Deus. Glória a Jesus. Para mim, motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e gloriosa palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Eu vou trazer para vocês a palavra de Deus neste momento, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo do 8 ao 11, onde nos fala sobre o dízimo. Louvado seja Deus da casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. É um assunto que nem todos os cristãos gostam de ouvir, principalmente aqueles que não são fiéis a Deus, louvado seja Deus. Mas, glória a Jesus, graças a Deus que você gosta de ouvir a palavra de Deus e também gosta desse assunto, louvado seja Deus, porque você tem prazer de ajudar na obra do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Malaquias, glória a Jesus, capítulo 3, versículo do 8 ao 11. Glória a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, quero que o tempo seja o suficiente para eu explicar esses versículos para todos vocês, viu? Bendito seja o nome de Jesus. Mas se por acaso não der tempo, o que você aprender neste momento sobre a palavra de Deus, que nós coloquemos em prática, tá certo? Glória a Deus. Porque a própria Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois bem, glória a Deus. O Senhor, aleluia, pergunta através do profeta Malaquias. A primeira pergunta é, roubará o homem a Deus? Você acha que tem condições de o ser humano roubar a Deus? Talvez você diga, não, pastor, não tem não, porque Deus está no céu, nós estamos na terra e nós não alcançamos roubar nada de lá para nós aqui. Glória a Deus. Pois é, mas tem condições sim, louvado seja Deus. O dízimo é do Senhor, louvado seja Deus. O dízimo é para manter a casa do Senhor. Glória a Jesus. E a pessoa que não rouba que não entrega o dízimo da casa do Senhor, ele está roubando. Diz o versículo sagrado, roubará o homem a Deus? Ponto de interrogação, é uma pergunta. E ele mesmo responde, todavia vós me roubais. Todavia vocês me roubam. Louvado seja o nome de Jesus. Todavia vós me roubais. Glória a Jesus. E nós devemos também saber que lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz que os roubadores não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, os roubadores não terão partes no reino de Deus. Se você não entrega o dízimo da casa do Senhor, você está roubando. E se você não se arrepender e você morrer em pecado, você morrer roubando a Deus, você não vai ter parte no reino de Deus. Infelizmente,
A Bíblia é fiel e verdadeira. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, e ainda ousa me perguntar, tá vendo? E dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Glória a Deus. Muitas pessoas, muitos cristãos dizem que não dão dízimo porque o dízimo era do tempo da lei. Louvado seja Deus. Era do Velho Testamento. E nós estamos na graça, nós estamos no Novo Testamento. Louvado seja Deus. Por isso não dão dízimo. É desculpa deles. Ou então porque eles foram mal ensinados. Louvado seja Deus. O dízimo não é do tempo da lei. Por que o dízimo não é do tempo da lei? Eu posso provar isso. Louvado seja Deus. Porque Abraão, glória a Jesus, Abraão, um grande servo de Deus, foi o primeiro a dar o dízimo. E Abraão viveu 500 anos antes da lei. Louvado seja Deus. Jacó foi o segundo a dar o dízimo. Louvado seja Deus. Está escrito lá em Gênesis capítulo 28, versículo 21 e 22. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E meus amados irmãos, eu citei esses dois patriarcas que eram dizimistas antes da lei, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E o Novo Testamento também fala sobre o dízimo, não é somente aqui em Malaquias. Quando se fala sobre o dízimo, muitos cristãos vai logo abrir a Bíblia em Malaquias, ou então se lembra logo do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mas não é só no Velho Testamento que fala sobre o dízimo. Louvado seja Deus. O Novo Testamento também fala sobre o dízimo. Mateus 23, 23 fala sobre o dízimo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E me desculpe, eu não vou ler esse versículo agora, nem vou explicar, mas você pode ler Mateus 23, 23. Glória a Jesus. E Hebreus 7, 8. Tá certo? Bendito seja o nome de Jesus. Fala também sobre o dízimo. Pelo menos eu já citei 2 versículos, 2 livros do Novo Testamento que falam sobre o dízimo. Bendito seja Deus. E se você tiver dúvida a respeito desses 2 versículos, você pode mandar um WhatsApp para mim me perguntando que eu respondo, que eu explico para vocês esses 2 versículos, tá certo? Bendito seja Deus. E meus amados irmãos, em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, está escrito: honra ao Senhor com a tua fazenda. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não tenho fazenda. O que é uma fazenda? A fazenda é um bem que o proprietário tem. Então, honra o Senhor com os teus bens. E com as primícias, está no plural, com as primícias de toda a tua renda. O que é primícia? Primícia é a primeira parte. Honra o Senhor com as primícias, com a primeira parte de toda a tua renda, de tudo aquilo que é ganho seu, que é lucro. Não é o que você investiu, é o que é lucro. Louvado seja Deus. Devemos tirar o dízimo e honrar o Senhor. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação. Vamos dizer que você tenha me dado esse relógio e como presente. E eu não vou perguntar a você quanto foi, quanto custou, porque é um presente, é claro, né? Louvado seja Deus. Mas eu procuro saber aonde vende, quanto custa, e vamos dizer que seja R$200. Então, pronto, se eu fosse comprar esse relógio com o meu dinheiro, eu iria tirar R$200 do meu bolso para comprar. Como Deus tocou no seu coração para você me dar, louvado seja Deus, eu ganhei. Então, é uma renda. Então, daqui eu vou tirar 20% e dar na casa de Deus. Porque o versículo sagrado diz, de toda a tua renda, de tudo aquilo que é ganho, que é lucro. Louvado seja Deus. Pois bem, aí diz, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que é o dízimo? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a palavra dízimo é uma palavra latina, louvado seja Deus, que quer dizer uma 10ª parte, louvado seja Deus, ou então 10%. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E esse é o valor que devemos dar para a casa de Deus. Glória a Jesus. Você já pensou? Deus nos dá 100% e só exige que nós
entregamos a Ele 10%. E muitos cristãos não fazem isso, louvado seja Deus, porque são avarentos ao dinheiro, porque foram mal ensinados. Imagine se o Senhor tivesse pedido a metade, 50%. Não é? Então, pois bem, nos dízimos e nas ofertas alçadas, louvado seja Deus, devemos entregar na casa de Deus. Glória a Jesus. A oferta alçada aqui não é aquela oferta que, louvado seja Deus, o pastor pede para passar a salva. Louvado seja Deus. Aquela é uma oferta individual. A oferta alçada, louvado seja Deus. O que é alçada? A palavra alçadas vem de alçar. E alçar significa levantar. Por exemplo, louvado seja Deus, a obra de Deus está em construção. A obra de Deus está em fase de pintura. A obra de Deus está precisando comprar cadeiras, vamos dizer assim, bancos, ventiladores, som, ou outra coisa qualquer. E Deus toca no seu coração para você dar uma oferta alçada, para você levantar uma oferta particular, fora aquela que você colocou na salva. Então é isso que devemos entregar na casa de Deus, tá certo? Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. E diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, glória a Deus, o dízimo é tão importante para a casa de Deus, que o Senhor Deus pede que levamos, tá vendo? Para a casa dele, louvado seja Deus. O dízimo é tão importante para a casa de Deus, meus queridos irmãos, que, bendito seja Deus, se alguém, preste atenção nisso que eu vou dizer para você, talvez você nunca tenha ouvido essa palavra que eu vou dizer, né? Mas, se alguém gastar uma parte do dízimo, louvado seja Deus, quando essa pessoa for dar o dízimo, que você nunca venha gastar uma parte do dízimo da casa de Deus. Por quê? Porque a obra de Deus precisa. E quando nós ganhamos o nosso dinheiro, o nosso dever é, em primeiro lugar, tirar logo o dízimo da casa do Senhor. E os 90% é nosso. Aí nós devemos gastar com o que for necessário. Mas o da casa do Senhor devemos primeiro tirar, porque senão o diabo vai colocar coisas na nossa mente para nós gastarmos o dízimo da casa do Senhor, que é para nós não entregarmos e nós sermos amaldiçoados e a casa de Deus não ter progresso. Louvado seja Deus. Então, se alguém gastar uma parte do dízimo da casa de Deus, quando essa pessoa for entregar, ao invés de dar 10%, tem que dar 15%, aumenta 5%. Não é eu, pastor, que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz. Mas, pastor, o senhor pode provar isso? Posso. Está escrito lá em Levítico, capítulo 27, versículo 31. Diz assim, ó: porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Está vendo? Se alguém, desculpem, se alguém resgatar, o que é resgatar? Resgatar quer dizer remir. E remir significa adquirir de novo. Ou seja, você separou o dízimo da casa de Deus, mas depois houve uma necessidade e você foi lá e pegou de volta, você resgatou de novo o dízimo, dessa vez para o seu uso próprio. Então, quando você for entregar, louvado seja Deus, você tem que, ao invés de dar 10%, dar 15%. Tá certo? É a palavra de Deus que diz. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, o versículo sagrado, glória a Deus, o versículo sagrado 9, diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Eu li o versículo 9. Louvado seja Deus. Olha o que Deus diz, ó: com maldição sois amaldiçoados. Glória a Deus. Está vendo? Não entregar o dízimo, a pessoa está atraindo maldição para si. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, está escrito o próprio Deus dizendo: eis que hoje ponho diante de vocês, louvado seja Deus, a bênção e a maldição. Deus está dizendo para você, louvado seja Deus, eis que hoje, eis que, essas duas palavrinhas, eis que, quer dizer, escutem, prestem atenção. Deus está pedindo a sua atenção para o que Ele vai falar com você, para você decidir o que é que você quer. Olha aí, ó. Eis que hoje ponho diante de vocês. Ou seja,
Eis que hoje eu dou oportunidade para vocês escolherem. Aí ele diz o que é? A bênção e a maldição. Pronto, duas coisas. Ele colocou diante de nós para nós escolher. A escolha é nossa. Ele não obriga ninguém. Agora nós vamos escolher aquilo que nós vamos cantar. Aí ele diz, a bênção e a maldição. O que é bênção? Bênção, meus amados irmãos, é declarar profeticamente o bem de alguém. Isso é bênção. Glória a Deus. E o que é maldição? Maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outra. É isso que é maldição. Então, quando a pessoa não dá o dízimo, Deus está permitindo, porque a pessoa foi a primeira a permitir, Deus está permitindo ao diabo a mexer no que a pessoa tem. Por quê? Porque a pessoa foi desobediente à palavra dele. Louvado seja o nome de Jesus. Então diz o versículo sagrado, ó, glória a Deus. Versículo 10. Bendito seja o nome de Jesus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Glória a Jesus. Eu vou dar uma paradinha aqui, depois eu continuo, tá certo? Palavra de Deus. É Ele quem está ordenando. Trazei. A palavra é trazer. A palavra não é ficar. Ó, trazei todos os dízimos. A palavra não está dizendo fique com os dízimos. Não, é trazer. Por quê? Porque não é seu. Trazei. Que pena que muitos cristãos ficam, né? Trazei todos. Todos. A palavra todos aqui é tanto para católicos, espíritas, evangélicos, pessoas que não professam nenhuma religião, vá ser Deus, todos. E também a palavra todos aqui é todos os dízimos, quer dizer, o dízimo de tudo. Não é? Tem pessoa que só dá o dízimo do salário que ganha. Não. Observe que a palavra está no plural. Trazei todos os dízimos. Está no plural. Então, o dízimo não é só do nosso salário. O dízimo é de tudo aquilo que nós ganhamos. Como eu citei agora o exemplo do relógio, de algo ou de algo que você ganhar. Louvado seja Deus. É como diz o livro de Provérbios, que eu citei ainda agora, capítulo 3, versículo 9. É de toda a tua renda. É de tudo aquilo que rendeu para você. Então, o Senhor Deus diz, trazei todos os dízimos. Glória a Jesus. Escute essas duas coisas que eu vou dizer. Quando você entrega o dízimo, o pastor recebe a parte material, que é o dinheiro. Mas Jesus recebe a parte espiritual, que é a sua fé e a sua obediência à palavra dele. Louvado seja Deus. Agora escuta essa outra coisa. E quando o cristão não dá o dízimo, louvado seja Deus, pelo menos duas coisas horríveis ele está fazendo. Pelo menos duas coisas horríveis. Primeiro, ele está desobedecendo a Deus. E segundo, ele está permitindo ao diabo agir em sua vida. Você vai querer isso? Que o diabo age na sua vida? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí diz o versículo sagrado, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Louvado seja Deus. A palavra casa do tesouro aqui quer dizer ao depósito do templo. Louvado seja Deus. É para trazer a casa do tesouro. E para que você deve fazer isso? O versículo responde. Para que haja mantimento na minha casa. A palavra mantimento não quer dizer só alimento. A palavra mantimento significa manutenção. Significa o necessário. Louvado seja Deus. Tem pessoas que não levam, muitos cristãos que não levam o dízimo para a casa de Deus. Agora ele quer chegar na igreja, ele quer encontrar energia na igreja, as luzes acesas. Se estiver escuro, ele não vai gostar, ela não vai gostar. Eles querem chegar na igreja, eles querem ver som, para quando for cantar, quando for dar uma palavra, ter microfone, ter som. Ele quer chegar na igreja, ele quer ver ventilador, para se aquecer, louvado seja Deus, para não ficar com calor. Ele quer chegar na igreja, ele quer ver um bebedouro lá com água gelada para tomar. Tudo isso custa dinheiro. Aqui na terra, tudo vai a custo de dinheiro, louvado seja Deus. E então o Senhor Deus, sabendo disso, que Ele é onisciente, Ele já mandou que eu e você levasse o nosso dízimo para a casa dele, para manter a casa dele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O cristão que não dá o dízimo na casa de Deus, além de ele estar traindo a maldição para ele, estar desobedecendo a Deus,
Ele não tem direito nenhum se ele vê uma coisa faltando na igreja, se ele quiser e não tiver. Ele não tem direito nenhum, porque ele é participante disso. Louvado seja Deus. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Louvado seja Deus. Observe, meus irmãos, glória a Deus. É a única vez que Deus fica à nossa disposição para prová-lo. É a respeito do dízimo. Está vendo? Ele diz, e fazei prova de mim. Glória a Deus. Só que o cristão que é dizimista não precisa fazer prova de Deus, porque Deus cumpre com a palavra dele. Louvado seja Deus. E fazei prova de mim. Louvado seja Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Não é o pastor que está dizendo. Quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. A palavra abastança, meus amados irmãos, significa fartura, riqueza, o suficiente, bastante, imensidão, uma grande e suficiente quantidade. A palavra abastança. Você não vai querer tudo isso para você, não? Louvado seja Deus. Para que venha maior abastança. Agora veja o que diz o versículo 11. Glória a Deus. E. A palavra e, aqui não é i, é e. É uma conjunção do que ele está falando em cima. É uma continuação. E. Por causa de vós repreenderei o devorador. E. Mas primeiro eu quero explicar essa palavra e, só porque, apesar de ser uma letrinha só, e. Versículo 11. E. Quer dizer, agora, a partir desse momento, Deus está dizendo isso. Ele está falando com você agora a partir desse momento. Glória a Deus. Por causa de vós, por causa de vocês, que são dizimistas, que honram a minha palavra, que me obedecem, que trazem o meu dízimo para a casa do tesouro, para manter a minha casa, ele está dizendo, por causa de vocês, não é por causa dos outros que não trazem, não. Porque os que não trazem, ele não faz isso, é só para quem traz. E por causa de vocês, repreenderei o devorador. Louvado seja Deus. Deus não manda um anjo repreender o devorador, é ele próprio quem repreende. Louvado seja Deus. Talvez alguém possa dizer, ele repreende o devorador. Agora vamos ver se o devorador obedece à repreensão dele. Você acha que não? E além do mais, a palavra repreender quer dizer impedir. Então ele está dizendo, por causa de você que dá o dízimo, impedirei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Louvado seja Deus. Na casa do cristão que não dá o dízimo, louvado seja Deus, o devorador está lá. Louvado seja Deus. A dona de casa vai temperar a comida, por exemplo. Louvado seja Deus. Aí está um pouco preocupada nas coisas da vida. Às vezes o telefone tocou, está atendendo o celular, falando com alguém da família e tal, está distraída. E o diabo aproveita aquela distraição e a dona de casa vai, sem querer, temperar a comida e pega o sal ali, coloca na comida e coloca demais. E quando a família vai comer a comida está salgada, estragou a comida, ninguém vai comer a comida porque está salgada. Aí a pessoa perdeu o gás, perdeu a comida, perdeu o tempo, louvado seja Deus. E agora vai ter que começar tudo de novo. É o devorador lá. Ou então a dona de casa está temperando a comida e distraída ali vai pegar o óleo para botar na comida e sem querer bate na vasilha de óleo ali, quando é o óleo derrama. É o devorador devorando. Louvado seja Deus. E quando não é isso, a pessoa que não dá o dízimo, louvado seja Deus, que é 10%, ele dá mais, talvez 50% na farmácia. Por quê? Porque o devorador tira a saúde da pessoa, atinge a saúde da pessoa, colocando doenças e enfermidade, e a pessoa gasta mais na farmácia do que se fosse dar o dízimo. O devorador está lá, o devorador está agindo. Louvado seja Deus.
você, que não é dizimista, foi o primeiro a permitir o devorador devorar o que é seu. E como você não obedeceu a palavra de Deus, Deus permitiu que o devorador fizesse isso. Mas o primeiro a permitir foi você que não deu o dízimo. Louvado seja Deus. E quando não é nesse caso que eu estou falando, é uma pessoa quando tem uma moto, um carro, louvado seja Deus, o pneu da moto fura direto, aparece defeito direto na moto, no carro, dá problema direto, a pessoa está gastando muito, quer dizer, está gastando, dando ao diabo mais do que se fosse para dar na casa de Deus. Glória a Jesus. Eu estou falando isso não é com interesse de não, porque eu sou pastor, não, eu tenho o meu trabalho. Louvado seja Deus. E uma vez um irmão, um empresário, me procurou, foi falar comigo, e disse, pastor, eu vejo o exemplo da pessoa que não dá o dízimo. Esse empresário, ele tinha depósito de material de construção, ele tinha vários carros e vários caminhões, e ele disse a eu que toda semana os carros dele quebravam, toda semana. E ele, sabendo que eu trabalho na área de libertação, ele falou comigo e disse, pastor, eu vou lá, meu carro, eu vou trazer meu carro para o senhor ungir meu carro, para o senhor abençoar meu carro, que meus carros quebram toda semana, não tem lógica um negócio desse não. E o senhor fizer isso, 5% do meu dízimo eu vou dar na minha igreja, que ele é de outra igreja, e 5% eu vou dar na sua. Eu digo, pode deixar o carro em casa, eu não quero não, eu não quero não, louvado seja Deus, porque não funciona desse jeito. A palavra de Deus não manda ungir carro, a palavra de Deus não manda ungir chave, a palavra de Deus não manda. A palavra de Deus não manda ungir gravata, não manda ungir, não, Senhor. A Bíblia Sagrada diz, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. A palavra de Deus manda ungir o enfermo, não chave, não carro, não moto, ou outra coisa. Nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Nunca mais esse irmão veio à minha igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Então diz a palavra de Deus aqui, ó. Glória a Deus. Derramarei sobre vós a bênção sem medida. Maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide quer dizer a videira. No campo não vos será estéril. Ela não será estéril, ela será frutífera. Diz o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. E para você, para a sua meditação, meus amados irmãos, além do Pai mandar eu e você levar o dízimo para a casa dele, para manter a casa dele, o Senhor Jesus Cristo disse, está escrito lá em Mateus capítulo 22, versículo 21. Se lembra que eu disse no início que iria mostrar no Novo Testamento também. Louvado seja Deus. Mateus 22, 21, está escrito, o Senhor Jesus dizendo, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dá a César. Quem era César? César era o governador romano da época, que exigia os tributos, os impostos, louvado seja Deus. Então nós devemos dar à pessoa o que é direito da pessoa, louvado seja Deus. Por exemplo, se você é negociante, você tem que pagar os impostos, louvado seja Deus. Tem que pagar os impostos. Bendito seja o nome de Jesus. Agora não esqueça, Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César. Primeiro ele falou em César. E a Deus o que é de Deus. Se eu e você não der o que é direito da pessoa, Deus não aceita não. Tem que dar o que a pessoa tem direito primeiro. E a Deus o que é de Deus. Muitas pessoas dão a César o que é de César e não dão a Deus o que é de Deus, que é o dízimo e outras coisas. E muitas pessoas dão a Deus o que é dele e não dão a César. Quer dizer, obedece numa área e desobedece na outra. Não adianta nada. A palavra de Deus diz, sede cumpridores de toda a palavra. É de toda. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu estou colocando mensagem 3 vezes por semana. Com essa mensagem que eu acabei de dar, já são 100 mensagens. 100. Louvado seja Deus. Eu coloco mensagem às segundas, às quartas e aos sábados. Tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Agora você vê, eu tenho 100 mensagens como essa no YouTube.
Se eu fosse interesseiro no dízimo das pessoas, eu já tinha colocado várias mensagens sobre o dízimo. Mas não, essa é a primeira. Entre 100 mensagens, essa é a primeira sobre o dízimo. Tá certo? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.